Obrigado, Espírito Santo. É o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos convence, é o Senhor que nos consola. Nós não queremos filosofia, nós não queremos informações, nós queremos revelações, porque a revelação nos tira de um lugar e nos coloca em outro. Nós nos abrimos para essa verdade, a verdade que nos liberta. Eu declaro que milagres comecem a se manifestar neste lugar. Eu declaro que o teu corpo responda a uma palavra de cura agora. Que milagres se manifeste, que toda dor vá embora agora. Eu ordeno em nome de Jesus. Que ouvido surdo ouça, que olho cego veja, que caroços desapareça agora, que as doenças da alma seja sarada agora pelo poder de Jesus Cristo. Milagres, 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 milagres. Eu chamo a existência o ambiente de milagres, o ambiente de milagre, o ambiente de milagre, o ambiente de milagre. Vamos aplaudir a Ele com alegria no nosso coração. Glória a Deus. Podeis assentar. Se acomode bem acomodado. Eu gosto de pregar com dois propósitos em mente, irmãos. Eu tenho dois propósitos em mente quando eu começo a pregar: confortar os atribulados e atribular os acomodados. De qualquer jeito vai mexer com você. Aleluia. É bom poder estar aqui novamente nessa casa, poder compartilhar um assunto que eu gosto demais, origem. Eu já disse aqui que não tem como entender a Bíblia sem Gênesis 1 e 2. Amém? Gênesis 1 e 2 é os dois capítulos perfeitos da Bíblia. Você fala e o resto tem pecado, já não é mais perfeito. Origem. O que é origem? O que é origem? Você fala, pastor, origem é o começo. Tá bom, então o que é o começo? Coloca para mim Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos falar então do começo. Porém, a Bíblia tem duas perspectivas de origem. Tem dois Gênesis na Bíblia. Não tem um Gênesis só. Tem o Gênesis que Moisés escreveu e tem outro Gênesis. Então a Bíblia tem dois Gênesis. Gênesis capítulo 1, vamos ver o primeiro Gênesis, versículo 1. Lembrando, Luiz Hermínio falou aqui ontem que quem escreveu o Gênesis foi Moisés. E é verdade, o Pentateuco foi escrito por Moisés. Ok? Moisés escreveu do que falaram para ele. Ok? Lembrando que Moisés tinha uma condição de um homem morto espiritualmente. Depois do capítulo 3 de Gênesis, o homem já não tem mais uma condição da vida de Deus fluindo nele. O homem foi criado na tricotomia, espírito, alma e corpo. Com o espírito se relaciona com Deus, com o seu psiqueira, a sua vida emocional, ele se relaciona com vontade, intelectos e emoções, e com a sua vida bios, ele se relaciona com o corpo, com o físico. Quando o homem morreu,
ele morreu. O que morreu do homem foi a sua vida zoe, a sua vida espiritual. E o homem deixou de ser um ser tricótamo, e ele passou a ser um ser dicótamo, como alma e corpo. Ele deixou de ser um ser espiritual e passou a ser um ser sensorial. Ele passou a viver a partir do que via, ouvia, tocava. Então, Moisés, por mais que viveu coisas tremendas, nenhum homem da Bíblia, depois do pecado em Gênesis, tinha, na antiga aliança, no velho pacto, tinha o Espírito vivendo dentro dele, tinha o Espírito possuindo ele, para determinado propósito, e isso também está ligado a Moisés. Quando Moisés escreve Gênesis 1, verso 1, ele diz: no princípio, na origem, criou Deus os céus e a terra. Pronto. Esse foi o princípio que Moisés viu, ouviu e escreveu. Coloca João capítulo 1. Então João tem outro Gênesis. Lembrando que João, quando escreve o Evangelho segundo João, ele já tinha escrito ou visto Apocalipse. Apocalipse veio primeiro do que o Evangelho de João. Quando o imperador que tinha mandado João para a ilha de Patmos morre, ele foi liberto, ele volta para a Judéia, encontra os discípulos orando, e eles tinham a necessidade que alguém escrevesse um quarto Evangelho. E alguém pergunta para João: você vai começar como? Vai começar que no princípio criou Deus os céus e a terra? E João, depois de ter estado na ilha de Patmos, João disse: não, no princípio ele não criou os céus e a terra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pastor, qual dos dois está certo, Moisés ou João? Os dois. Não, pastor, isso é uma resposta política. Não, não é política. Depende da perspectiva. Moisés viu o princípio a partir da terra. João viu o princípio a partir de Deus. Preste atenção, irmãos. Eu preciso entender que eu não posso ver o homem recriado como o homem da antiga aliança. São dois homens. Por exemplo, quando Daniel começa a entender que os 70 anos havia se cumprido, os 70 anos que eles deviam ficar na Babilônia, ele estava estudando, ele começa a buscar uma revelação, e depois que ele fez o jejum, não o jejum de Daniel de 21 dias que te ensinaram, Daniel não jejuou 21 dias, jejuou não, ele jejuou até que, com 21 dias, teve a resposta, e ele acabou. Então quando você vai fazer o jejum de Daniel, não é 21 dias, é até que, tá bom? É que no 21º dia veio, poderia ter vindo no 40º. Então o jejum de Daniel não é 21 dias, não são 21 dias, é até que a resposta vem. Ok, nós vamos quebrar, depois a gente constrói. Amém? Não tem como construir sem antes derrubar e tirar os escombros. Agora, preste atenção, Daniel está tendo uma visão das coisas que aconteceram no futuro. E quando ele está tendo a visão, os anjos estão vindo. Anjo Gabriel, que é o garoto de recado dos céus, o ministro das comunicações exteriores, é Gabriel. Ele fica preso, bloqueado com o príncipe da Pérsia, amém? E aí, Deus chama o ministro das forças armadas e chama Miguel, ok? E Miguel vem e libera Gabriel. Perceba, Deus queria falar com Daniel acerca das coisas futuras, e ele manda um anjo. Quando você vai para João na ilha de Patmos, e Deus quer mostrar para João as coisas que em breve aconteceria, ele não manda anjo. Ele diz para João: sobe para cá. E por que ele não fez isso com Daniel?
Porque Daniel estava morto espiritualmente. E João já tinha nascido de novo. Deus falou para ele: não fica aí não preciso mandar recado para você. Vem cá, sobe aqui. Na antiga aliança, a profecia liderava o homem. Na nova aliança, ela não lidera, ela testifica. A profecia na antiga aliança conduzia pessoas. Na nova aliança, ela testifica com o que Deus está falando no seu coração. Então para de ir atrás das pessoas buscar profecia e comece a encontrar a profecia dentro de você. Então, o que é a origem? Baseado em Moisés, a origem é um lugar. Baseado em João, a origem é uma pessoa. Baseado em Moisés, se Moisés estivesse pregando sobre origem, ele diria: volta para o Éden. Se João estivesse pregando sobre origem, ele diria: volta para Cristo. Porque se você não sabe o que é a origem, você vai querer voltar para um lugar. Mas se você sabe quem é a origem, você está querendo um encontro com a pessoa. Coloca para mim Colossenses 1:20. Colossenses 1:20. Coloca 19 primeiro, por favor, para a gente ter um contexto. Colossenses 1:19 diz: porque aprove a Deus que nele quem? Jesus, Cristo, residisse toda a plenitude. O que é a plenitude? Aquilo que completa, aquilo que não cabe mais nada. O pecado só tem lugar na sua vida quando não existe plenitude. Depois de você ter almoçado e comido muito bem, se eu falar para você, se você me encontrar, ou se você passar lá em casa, eu falo: entra, almoça com a gente. Você diz: não, obrigado, eu estou cheio. Significa que você está pleno. Essa palavra pleno, essa palavra cheio, é a mesma palavra que Jesus, quando estava no deserto, depois de ter passado 40 dias jejuando, ele teve fome, mas ele estava cheio. O que Jesus tinha era uma falta externa, não uma necessidade, não um vazio interno. O pecado não é uma necessidade externa, é um vazio interno que se manifesta através de uma necessidade externa. E quando o diabo diz para ele, porque a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. E quando o diabo diz: você aceita um pão? Jesus falou: não, obrigado, eu estou cheio. O pecado, o diabo só pode te tentar nas áreas que ainda você não está pleres, nas áreas que você não está cheio. Se você estiver cheio, não cabe mais nada. Então qual é o segredo de você não cair no pecado? É estar cheio. Amém? Então não espere um casamento para estar cheio. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Quem casa por necessidade não foi cheio ainda em Cristo. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. 20. E que, olha, presta atenção que está escrito: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo. O quê? Reconciliasse consigo mesmo o quê? Metade das coisas, 70% das coisas, todas as coisas. Aonde? Aonde? Quer sobre a terra, quer sobre os céus. Cristo é a reconciliação. Aquilo não é uma promessa, aquilo é um fato. Promessa, se ele falasse que faria, que seria. Ele reconciliou consigo mesmo. Reconciliação, todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Em Cristo, tudo foi reconciliado. A origem foi reestabelecida. Glória a Deus. Pastor, mas não é um dia que nós formos para o céu. O céu não é um lugar que você vai. O céu é um lugar que você está. E depois você vai. Porque só vai para o céu quem já está lá. Quem não está, não vai. Efésios 2:6 diz que nós estamos assentados com ele lá. Ah, pastor, e como é que eu vou para lá se eu já estou lá? É porque lá você está nele. E se ele te levasse todo para lá, ele não estaria aqui em você. Dá para você entender?
Então lá você está através dele e aqui ele está através de você. Então aonde ele está eu estou, e aonde eu estou ele está. Se eu acordar amanhã ele está comigo. Se eu não acordar eu estou com ele. Dá para você entender? Presta atenção. Deus não criou o homem para viver fora dele. Deus criou o homem para viver nele. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus não está lá no céu dizendo, faz alguma coisa para mim. Deus está dizendo, eu vim habitar em você, para que eu e você fôssemos um só. 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um. Emanuel não é só Deus conosco, Emanuel é Deus em nós. Eu acho que agora dá para entrar na mensagem. Qual a importância de entendermos quem somos, por que somos? Presta atenção, irmão, soberba não é dizer quem você é dizer quem você é, sem reconhecer quem te fez. Soberba não é dizer que você é santo, é dizer que você é santo, sem reconhecer que Ele te santificou. Dá para entender? Deus nunca disse em lugar nenhum da Bíblia, eu sei. Deus sempre disse, eu sou. E quando Deus quis restaurar a mentalidade de Moisés, Ele disse para Moisés, quando você chegar no Egito e alguém perguntar o meu nome, diga para ele, eu sou. Preste atenção, que maluquice que Moisés tinha para expressar Deus. Moisés chega diante de Faraó, e Faraó pergunta, como é o nome do seu Deus? Ele diz, eu sou. Não, você eu sei quem é, Moisés. Eu quero saber quem é Deus. Quem é o seu Deus? Ele falou, eu sou. Deus poderia ter dito, olha, fala para ele que eu sou o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. E por que Deus não disse isso? Porque Deus queria que Moisés entendesse uma coisa. Eu quero estar tão ligado contigo, que o que eu sou, você é. E o que você é, eu sou. Uma identidade enfraquecida enfraquece o propósito. Se eu não sei quem eu sou, eu não tenho como expressar aquele que é. Presta atenção, irmãos. Um padeiro faz pão, o pecador peca. Se você acredita que é pecador, você vai pecar pela fé. Pronto, agora o Senhor falou que nós não somos pecadores. João disse, se dissermos que não temos pecado. Ele nunca disse quando pecares, ele disse se pecares. Ele diz quando jejuares, quando ofertares, quando orares, porque quando é algo que você deve fazer de forma habitual. Se é um acidente. Jesus falou para os fariseus, o vosso pai é o diabo que peca desde o princípio. Todas as vezes, desculpa irmãos, desculpa, todas as vezes que você declara que é pecador, você está dizendo que é filho do diabo. 1 João 4,17. Coloca para mim. Eu não estou dizendo que nós não pecamos. Eu só estou dizendo que nós não temos mais uma natureza pecaminosa. O que te garante isso, pastor? Ele habita em mim e não habitou em nenhum homem da antiga aliança. O que é que mudou? 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Tem gente que tem medo do juízo. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Eu não estou com medo nenhum, irmãos. Eu estou cheio de expectativa. Porque quem nasceu de novo passou da morte para a vida, disse João, e não entra em juízo. Nós não vamos comparecer no juízo, vamos para julgamento de obras, não para ser julgado. Quem nasceu de novo, o julgamento foi na cruz. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também seremos um dia, também nós somos neste mundo. Pastor, isso não gera soberba? Não. Se você nasceu de novo, humildade é fruto da sua natureza. É só você olhar o fruto do Espírito.
o fruto do Espírito, são características do caráter de Deus. Agora, o que nós precisamos entender é que existe uma diferença entre novo nascimento e conversão. E aqui a gente entra. Nem todos que nasceram de novo se converteram. E nem todos que se converteram nasceram de novo. São duas coisas distintas. Duas coisas distintas. Uma pessoa pode se converter sem nascer de novo, e ela pode nascer de novo sem se converter. Por exemplo, os discípulos, quando Jesus os chamou para andar com eles se converteram a Jesus, porque eles passaram a seguir Jesus. O que eles não eram? Nascidos de novo. O novo nascimento não começou com a vinda de Jesus. O novo nascimento começou na cruz do Calvário. Amém? Amém. O Novo Testamento, irmãos, pedagogicamente começa em Mateus capítulo 1. Espiritualmente começa na cruz. Pedagogicamente, Mateus capítulo 1 é o Novo Testamento. Espiritualmente, não começa com o novo nascimento. Desculpa, não começa com o nascimento de Cristo. Começa com a cruz do Calvário, aonde Jesus morre a nossa morte. E ele não só, a cruz não é uma obra substitutiva apenas, ela é uma obra inclusiva. A cruz não é processual, a cruz não é progressiva, a cruz é conclusiva. O que ele tinha que fazer na cruz, ele fez. E o que ele está fazendo agora? Nada. Como que ele não está fazendo nada, pastor? Pode ler, ele está sentado. Quem está sentado não está fazendo nada. Ele se assentou. E estar assentado tem pelo menos dois significados: descanso e governo. Quando você foi assentar com ele te colocou numa posição de descanso e de governo. Ele está dizendo: filho, descanse e governe. Governe a partir do seu espírito e não a partir da sua alma. Então, quando os discípulos foram andar com Jesus, eles não eram nascidos de novo. Você olha que Pedro diz para Jesus, que Jesus diz para Pedro: olha, Pedro, quando você era mais moço, você fazia o que você quisesse, o que você queria. Quando você for mais velho, alguém vai te pegar na tua mão e vai te levar para onde você não quer ir. Isso fala do novo nascimento. Quando você não é nascido de novo, você faz o que você quer. É quando você nasceu de novo, você perdeu o livre-arbítrio? Não, é que você não consegue mais. Santidade, pecado, não é o que eu parei de fazer. Pecado é o que eu não consigo mais fazer. Não é porque eu deixei de gostar, é porque me mudou o organismo. O novo nascimento não muda paladar, muda o organismo. O gosto continua o mesmo, mas o organismo rejeita. Tem gente, tem pregador que diz: o pecado é ruim, é nada, é bom. O problema é que ele mata. Ele é gostoso, ele tem um gosto bom, mas quando bate no teu organismo. Você já viu alguém que comeu uma comida estragada e passou mal? Só que ela, quando pôs na boca, ela não viu que estava estragada. Senão ela não tinha nem comido. Quando você põe algo na boca, o gosto está ruim, você põe para fora. Mas estava tão gostoso que você comeu demais. Quando bateu no organismo, o organismo apurou e falou: isso aqui está estragado. Quando alguém diz: pastor, eu pequei, eu faço uma pergunta: como é que você está se sentindo? Ele fala: pastor, eu estou mal. Eu falo: bem-vindo, você nasceu de novo. A prova que você está bem após ter pecado é porque você está mal. E a prova que você está mal após ter pecado é que você está bem. Então, se após o pecado você está bem, deixa eu te dizer, você está péssimo, você está mal. Mas se após pecar você está mal, bem-vindo, você nasceu de novo. Porque antigamente você fazia isso e ficava bem. Pastor, na hora que eu fiz estava gostoso, foi bom e tal, mas agora eu estou mal. Pastor, é que o Espírito está me acusando. Não, quem te acusa é o diabo. O Espírito Santo apenas está dizendo: você comeu algo que não faz parte de você. E aí você fica com aquele negócio dizendo: eu preciso procurar alguém. É a mesma coisa que você comeu, enquanto você não vomitar e pôr para fora tudo. E aí você está bem ou mal?
em João capítulo 20. Oh Deus, vai ficar bom esse negócio. João capítulo 20, versículo 22. Obrigado, Senhor, obrigado. João 20, 22. Aqui fala já da ressurreição de Jesus, ok? Jesus já havia ressuscitado e ele diz, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Essa palavra, quando ele disse recebei o Espírito Santo, eles estavam recebendo o Espírito Santo para o novo nascimento. Porque existe duas formas, existe o Espírito Santo em e existe o Espírito Santo sobre. Todos que nasceram de novo têm o Espírito em. E todos que foram batizados têm o Espírito sobre. O Espírito em forma Cristo em mim. O Espírito sobre manifesta Cristo através de mim. Tanto é que quando Jesus foi embora, ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto receba o Espírito. Mas se eles já tinham recebido o Espírito, por que tinham que ficar em Jerusalém? Eles já tinham recebido aqui, e por que Jesus mandou receber de novo? Isaías disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. A primeira pregação de Jesus, quando ele volta do deserto, o Espírito, quando ele se batiza, o Espírito desce sobre ele, ele volta, entra no templo, abre o livro de Isaías e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para libertar os cativos. O Espírito em forja Cristo no meu caráter, o Espírito sobre libera Cristo. O Espírito em mim é para o meu bem, o Espírito sobre mim é para o bem das pessoas que eu vou me encontrar com elas. Todos nós, ao nascermos de novo, temos o Espírito em. Precisamos agora do Espírito sobre. Porque o Espírito sobre liberta os cativos, cura os enfermos. Ah, Jesus. Então, nós já falamos que antes da morte e ressurreição, ninguém era nascido de novo, eram apenas pessoas convertidas. O que é se converter? Nós já vamos chegar lá. O novo nascimento acontece aonde? No Espírito. Porém, a conversão não acontece no Espírito, a conversão acontece na alma. Por que muitas pessoas estão há anos na igreja e elas continuam tendo a mesma atitude que elas tinham quando chegaram? É porque elas nasceram de novo, mas não se converteram. Nasceram de novo? A Bíblia diz, se você crê. Preste atenção, irmãos. A palavra se converter é a palavra grega epistrepo. Essa é a palavra grega para converter ou se converter, que significa retornar, voltar, volver-se, dar volta. O que é se converter? É pegar um retorno e voltar. Isso é se converter. É você se voltar para Deus. E eu sei que muita gente tem se convertido, mas não tem nascido de novo. E qual é a prova disso? Uma vida desenfreada no pecado. Às vezes a gente recebe pergunta de todo mundo no Brasil, né? A gente tem que responder sobre música, sobre livro, sobre tudo. Irmãos, eu não entendo nada de música. Pastor, o que é que o senhor acha dessa música? Eu não acho nada. O que é que o senhor acha de tal pregador? Eu não ouço ele, como é que eu vou te dar uma... Presta atenção, irmãos. A gente precisa discernir o que é o novo nascimento e o que é a conversão. Tem gente que se converteu, mas não nasceu de novo. Aí as pessoas me perguntam, pastor, o que o senhor acha da hipergraça? Eu falo, como é que é o nome? Eles falam, hipergraça. Eu falei, o que é isso? O senhor nunca viu falar da hipergraça? Aí eu dou uma risada e falo, eu sei do que você está falando. Então, por que o senhor está perguntando o que é? Eu falo, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é graça? Ou quem é graça? A graça é favor não merecido. Eu falei, não, isso é expressão da graça. A graça não é uma doutrina que você aprende num curso teológico. A graça é alguém que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é graça? É a expressão do Pai através de uma pessoa. Tá, pastor, mas e aí? Eu falo, aí eu respondo,
Quando você falar de Cristo, não tem hiper, porque do lado dele nada é grande. Então acaba com essa conversa de hipergraça. Quando você falar de Cristo, não tem nada grande. Vamos chamar o grande pregador do Senhor. De quem? Se ele é do Senhor, ele não é grande. Porque o Senhor que está sobre ele é maior que ele. E é tão grande que esconde ele. Preste atenção nisso. Até hoje ninguém sabe do nome da jumentinha que levou Jesus. Ela ficou famosa, mas não teve nome. Porque no final nós só somos o jumentinho que carregamos ele. E quando ela chegou em casa, falou: mãe, hoje eu entrei na cidade, todo mundo me aplaudia e gritava. A mãe falou: me conta mais. É que tinha um homem sobre mim. A mãe falou: não, filha, ele não aplaudia você. Eles aplaudiam aquele que estava sobre você. Se depois que alguém terminar uma mensagem, você lembrar mais do pregador do que ele pregou, se após a mensagem terminar, você lembrar mais do pregador do que da mensagem, ele não pregou Cristo, ele pregou ele. Rapaz, ele é brincadeira, né? Ele quem? Você não precisa saber o nome, você só precisa saber quem ele é. Você está entendendo? Nós só somos placas indicativas. Quando falaram para Jesus: mostra-nos o Pai, ele falou: não, vocês não entenderam. Quem vê a mim, vê o Pai. Então quem se encontrava com Jesus, se encontrava com o Pai. E quem se encontrar com você, deve se encontrar com Jesus. Não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Não é com. Com seria eu mais ele. Em é preposição primária, é conotação de lugar. Cristo não está, ele morreu por mim. Morremos juntamente com ele. Mas se você pegar a carta aos Efésios, você quase não encontra a palavra com, você encontra a palavra em. Fomos abençoados em Cristo, estamos assentados em Cristo. Não é com, não tem mais trono do lado do Pai. Lá na frente vai ter os tronos dos anciões e tal. Dos apóstolos que vão julgar, não. Mas hoje só tem um trono. Como é que a gente está sentado com ele se só tem uma cadeira? Colossenses 3:3, porque morreste e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Como é que funciona isso? Jesus pegou você, colocou dentro dele e ele entrou dentro do Pai. E você vem com uma conversa para mim de retaliação. Para alguém tocar em mim, tem que passar por Cristo e entrar em Deus. O diabo só pode me tocar se eu sair dele. Aqueles que são nascidos de novo, o maligno não toca. Eu preciso saber quem eu sou e por que eu sou. Vamos lá, gente, vamos andar. Então, o que significa se converter? É retornar, é voltar, é dar volta. Agora, o novo nascimento ou regeneração, que são sinônimos, o novo nascimento e regeneração são sinônimos. Isso acontece no espírito, não na mente. Você vai entender isso com mais clareza. A conversão acontece na mente. É quando a minha mente se volta para a palavra. A regeneração ou o novo nascimento acontece no espírito. Coloca para mim Tito capítulo 3, versículo 5. Aleluia. Tito 3. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Tito, teologicamente, faz parte das cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Tito 3, verso 5, presta atenção, aqui você vai entender do que está falando aqui. Não por obras de justiça praticada por nós, já anulou você não tem nada a ver com isso, não é da sua conta, você não faz isso. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou
mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Isso não é por obras, não é por obras minhas. A regeneração, o novo nascimento não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Eu recebo quando eu creio. Escuta, Ele não morreu por nós, Ele morreu pelo mundo, Ele morreu pela humanidade. Não deixa eu escandalizar você, o mundo está salvo. Calma, pastor. Não, Ele morreu pela humanidade. Mas a humanidade está salva? Não. Ele me salvou, mas eu preciso crer que eu estou salvo. E por que você está salvo? Porque você creu no que Ele fez. Mas Ele morreu por todo mundo. Então, se eu não creio, eu não entro dentro dessa. Ok? Eu preciso crer. Irmãos, no final de tudo, quem for condenado não vai ser condenado pelo pecado que cometeu. Vai ser condenado pelo perdão que não aceitou. Então, a regeneração ou nascer de novo, a regeneração ou nascer de novo, nós falamos o que é se converter, a palavra grega epistrepo, quase falo em línguas, né? Como o pastor falou, né, na leitura, né? E regeneração, a palavra grega para ela é paligenésia. Essa é a palavra grega para regeneração, que significa novo nascimento, reprodução, produção de uma nova vida consagrada a Deus. Isso é regeneração. Mas Tito diz que não foi por justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ou seja, nós não fizemos nada para nascer de novo, nós simplesmente cremos na obra redentora do Calvário e Deus nos deu uma nova vida. Pronto, eu não fiz nada para nascer de novo, Ele fez tudo. E onde é que eu entro? Crendo. Agora, se não fizemos nada para nascermos de novo, a conversão é algo que exige de nós uma ação correspondente. O novo nascimento não depende de mim, mas a conversão é uma resposta que eu dou, correspondente ao novo nascimento. Quando você olha para Lucas 21:19, diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Mas eu já não fui salvo? Já. Eu fui salvo no espírito, estou sendo salvo na alma e serei salvo no corpo. A salvação está em 3 tempos. Eu fui, estou sendo e serei. Fui salvo no espírito, estou sendo salvo na alma e serei salvo no corpo. Eu fui salvo no espírito, na perseverança eu ganharei a minha alma e no final eu receberei um corpo glorificado. Dá para você entender isso? Agora, o novo nascimento aconteceu no meu espírito, porque não fizemos nada para que nascêssemos de novo, mas para a conversão da nossa alma, nós precisamos ser perseverantes. Eu preciso entender, irmãos, presta atenção, que quando Deus fala com o meu espírito já passa a estar naquela condição. O que Deus diz é, não será. O nosso espírito não é processual, o nosso espírito é. Por isso que Jesus, no Getsemane, diz: o espírito está pronto, é a carne que é fraca. Quando você nasceu de novo, o seu espírito se estabeleceu naquilo que foi conclusivo na cruz do Calvário. Agora a nossa alma entrou numa jornada de conversão. O nosso espírito nasceu instantaneamente. No espírito nós não seremos, não estaremos. Dá para entender isso? No espírito eu serei abençoado. Não, espiritualmente eu fui abençoado. Eu já fui. Presta atenção. Nós não fazemos parte de uma aliança de promessas. Quem fazia parte de uma aliança de promessa era o povo do Antigo Testamento.
Nós fazemos parte de uma aliança de fatos. Na cruz do Calvário, o que tinha que se cumprir, se cumpriu. Claro, tem promessas de arrebatamento e outras coisas, mas acerca de nós, o que tinha de fazer. Agora, nós somos santos, estamos sendo santificados. Dá para entender isso? Somos santos no espírito, estamos sendo santificados na alma. Pastor, mas nós somos ou estamos sendo? Todo fato, toda verdade parte do nosso espírito e não da nossa alma, porque a nossa alma é sensorial, ela é volátil, ela é inclinável. O nosso espírito não, ele se estabelece numa verdade e acabou. O que é a conversão? É eu me inclinar para as verdades do meu espírito. É quando eu passo a andar em relação ao que Deus diz. Hoje eu não estou sentindo de ir para a igreja. Problema seu, você vai sem sentir. Escuta, liderança sobre os outros é fácil. Quero ver você liderar sobre você. Porque liderança sobre os outros sem liderança em si é hipocrisia e farisaísmo. Dá para entender? Não, presta atenção, não estou a fim de orar, não estou sentindo, problema seu, vamos para o quarto. Dá para você entender? O que é uma maturidade espiritual? Não é o seu espírito se tornando adulto. Seu espírito não cresce, ele é. O que é então a maturidade espiritual? É uma alma rendida ao espírito. É quando eu não ando mais segundo a carne ou segundo as vontades. Eu quero, não quero, estou afim, não estou afim. Eu não estou sentindo de perdoar, perdoe sem sentir. Aí, por que eu tenho que perdoar? Básico, porque você foi. Não derrube uma ponte que você precisa passar por ela todos os dias. Dá para você entender isso? Escute, quando eu reconheço que eu sou abençoado, espiritualmente eu abençoo. Quando eu reconheço que eu fui perdoado, eu perdoo. Quando eu reconheço que eu tenho, espiritualmente eu dou. E por que eu não dou? Porque eu não reconheço que eu tenho. Escute, a partir do Espírito eu me tornei pleno. Você não tem o que tem na carteira. E você não deixa de ter porque não tem nada. Você tem o que Deus diz que você tem. Se você avalia, se você se definir pelo que você tem, quando você não tiver, você se define de forma errada. Em Cristo eu não tenho falta de nada, eu sou pleno, eu estou pleres, eu sou próspero. E o que é prosperidade? É dinheiro? Não, dinheiro está dentro da prosperidade, mas prosperidade não é dinheiro. O que é prosperidade? É ter tudo que eu preciso para correr minha carreira na terra. Isso é prosperidade. Dá para entender isso? Agora, todas as vezes que Deus manda eu dar, por que eu digo que eu não tenho, se Ele mandou? Ele está dizendo você tem, você diz eu não tenho. Por quê? Porque se você se definir pela alma, você se define pelo que você tem. Se você se define pelo Espírito, você se define por quem você é. Irmãos, você sabe que eu tenho um problema com algumas músicas. No sentido, presta atenção. Já vem. Eu tenho problema com algumas músicas quando alguém quer amputar Deus. Eu não quero suas mãos, eu quero sua face. Escute, quem perdeu a cabeça e perdeu as mãos foi Dagon, não Deus. Não tente tirar as mãos de Deus, porque as mãos dele não faz, as mãos dele expressam. Escute, Deus não faz com as mãos, Deus expressa com as mãos. Então, escute, o poder de Deus não é o que capacita ele a fazer. O poder de Deus é o que manifesta quem ele é. Deus não é bom porque ele faz porque ele é bom.
que define quem Deus é não foi o que Ele fez. Ele é bom quando Ele faz, quando Ele não faz. Então não tente dizer que não quer a mão dEle. Eu quero tudo, eu quero o cabelo, eu quero os pés, eu quero tudo. Não tire a mão dEle, porque as mãos dEle não só me abençoam, ela me abraça, ela me acaricia. Eu não quero as tuas bênçãos. Escute, Ele nunca fez nada fora de quem Ele era. Tudo que Ele fez, quando Jesus curava os enfermos, não era para mostrar que Ele tinha poder, era para dizer de onde eu vim e onde eu estou, porque Ele veio para a terra sem nunca ter saído dos céus. Pastor, não tem base? Tem! Ele estava aqui e dizia, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Ele dizia, meu pai trabalha até agora. Como é que ele sabia que o pai estava trabalhando? Adão foi colocado na terra sem nunca ter saído de Deus. Preste atenção. Preste atenção. Jesus não morreu sozinho na cruz. O Pai também morreu. Porque Ele era uma extensão do Pai. A obra do Calvário não foi um serviço terceirizado, foi um amor compartilhado. Por quê? Senão você vai virar um ateu. Sabe o que os ateus dizem? Os ateus dizem o seguinte: Deus é tão bom que matou o filho dele. Esse é um dos princípios ateístas. Ele não matou, ele morreu. Porque o amor não mata, o amor morre. Qualquer amor que quer matar não é amor, é interesse próprio. Deus não matou o seu filho, Deus morreu através dele. A maior humilhação para Deus não foi a cruz, a maior humilhação para Deus foi se tornar homem. Porque o Criador teve que se tornar a criatura. E por que Deus se tornou homem? Porque Ele precisava vencer a guerra na esfera que o homem perdeu. Ele disse: eu vou entrar aí e vou vencer aonde você perdeu. Ele disse: eu vou entrar no seu mundo e vou mostrar para você como é que se vive aí. E tem gente que ainda hoje está dizendo: Deus vai entrar na minha causa. Não vai não. Nunca mais Ele vai entrar na sua causa. Ele já entrou. Se você quiser, entra na causa dele. Pastor, Deus vai entrar nessa circunstância. Ele entrou no seu mundo, passou o que você passa, foi tentado em todas as coisas, saiu do outro lado e diz: eu venci. E Ele está dizendo: se eu venci, eu te coloco dentro de mim e você vence. As pessoas pegam João 16:33 e cortam o versículo e pega só a parte A. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, vírgula, continue o versículo, mas tem de bom ânimo, eu venci. Eu não posso cancelar as aflições do mundo. O evangelho não seria completo eu pregar dessa forma. No mundo passais por aflições, mas Ele venceu. Escute, eu não posso anular as aflições, mas também não posso cancelar a vitória. Eu não faço voto de sofrimento, irmãos. Ele sofreu o que eu não poderia sofrer, e o que eu estou sofrendo, eu tenho condições de vencer. É isso que nós precisamos entender. Então, o que é voltar à origem? É voltar para Cristo, aonde eu fui criado. Coloca para mim Romanos 12. Romanos 12. Estamos indo para a reta final, irmão. Aleluia. Romanos 12, versículo 1 e 2.
Romanos 12, 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. Ele não está falando que vai fazer, ele está dizendo: faça você. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem gente que pensa que o culto racional é o culto com razão. É um culto com ódio, pastor. É um culto racional, é um culto que eu decidi fazer. Eu decido a partir da razão, mas depois que eu decido, ele não age mais por razão. Escute, irmão, você decide para a casa do oleiro, você não decide o que você vai ouvir lá. Pode decidir para a casa do oleiro, você só não pode decidir o que quer ouvir. Ei, você pode decidir entrar na água, você não pode decidir se vai se molhar. Você pode decidir, irmãos, orar. Depois que você decide orar, você não decide mais nada. Ele decide tudo. É o que eu preciso entender. Versículo 2: e não vos conformeis, não vos moldeis, não entre na forma com este século. Essa palavra século ou mundo que aparece não é cosmos. A palavra mundo sempre aparece com dois termos, ou cosmos ou aion. Essa palavra aqui não é cosmos, é aion, é sistema. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse para é proposital, esse para é indicativo. Para que experimenteis, não é para que conheceis, não é uma informação, é para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada aqui. Ela é boa, ela é agradável e perfeita, mas eu só experimento quando eu renovo a minha mente. E o que é renovar a mente, pastor? É uma conversão, é se converter, é voltar. Mas o que significa se converter? É voltar para Deus, é voltar para Cristo. A renovação da mente não é ter pensamentos bons, é pensar como Deus pensa. Não é ter pensamentos positivos, é descobrir o que Deus pensa acerca da sua saúde e pensar acerca da sua saúde o que Deus pensa. Deus diz que eu sou sarado, e por que eu estou dizendo que eu sou doente? Deus diz que eu sou feliz, e por que eu estou dizendo que eu sou triste? Deus diz que eu sou próspero, por que eu estou dizendo que eu não tenho nada? Eu não posso falar de mim o que Deus não fala. Ele diz: eu que sei que pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamento de tribulação, não. Pensamentos de paz. Sempre que Deus está pensando acerca de você, Ele está pensando de que jeito? Em paz. E por que você está pensando em guerra se Ele só pensa em paz? Se Ele só pensa bem ao meu respeito, eu não tenho direito de ter um pensamento mau acerca de mim. Voltar à origem, irmãos, é voltar as minhas vontades para a vontade dEle. É voltar para quem Cristo é. Não é sobre fazer. Deus não te criou para fazer, Deus te criou para ser. Quem faz se apresenta, irmãos. Quem é se manifesta. Quem faz se apresenta. Quem é se manifesta. E quando você não é só na igreja. Você é em qualquer lugar. Na rua você é, no mercado você é, no trabalho você é. E quando é que eu sou na igreja e não sou na rua? Por quê? Porque você só se apresenta. Você não é um anfíbio, irmãos.
Quem é anfíbio é rã, que vive na água e na terra. Você não tem uma vida dupla. Pastor, Deus me deu uma vida. Quem te falou isso? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não te deu uma vida, ele passou a ser a sua vida. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu agora entrei nele e ele entrou em mim. Quem me procura, acha ele. E quem acha ele, se encontra comigo. Pastor, como é que funciona? Eu era café, ele era leite. E o leite entrou no café. E agora como é que separa o café do leite? Acabou, cara. Escute. Origem é deixar de pensar o que eu não posso fazer e passar a reconhecer quem eu sou nele. Se eu acordo todos os dias pensando o que eu não devo fazer, eu esqueço o que eu posso fazer. Escute, isso que nós estamos ouvindo agora não depende daqui, irmãos. Se manifesta a partir daqui, mas nasce aqui. Ah, Jesus. Presta atenção. Para você nascer de novo, você não faz nada, mas para se converter você faz. É aqui que entram as práticas espirituais. Por que que eu oro? Por que que eu jejuo? Por que que eu medito na palavra? Por que que eu confesso a palavra? Por que que eu passo horas orando em outras línguas? As práticas espirituais não são moedas de compra. Deus não faz porque você ora, Ele fez tudo em Cristo Jesus. O que são as práticas espirituais? São poder de acesso. Quando eu mortifico, tem gente que diz: pastor, eu comecei, só foi eu começar a jejuar, Deus começou a falar comigo. Não, Ele já estava falando, a carne que não deixava você ouvir. Deus não faz porque eu faço. Eu acesso quando eu faço, mas Ele fez em Cristo. Deus não faz quando eu faço. Deus não reage às minhas ações. Deus reagiu a Cristo. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele fez em Cristo. E muitas vezes, escute, muitas vezes o que você está precisando está numa dimensão e a sua fé está em outra. Não tem a ver sobre Deus fazer ou não, tem a ver sobre você crescer em fé, até chegar na dimensão onde já está feito. Quando Deus quis mostrar algo para João, Ele não mandou ninguém buscar ele. Ele falou: você pode vir para cá, você tem acesso aqui. Porque senão, irmãos, as pessoas começam a dizer: é que eu pago um preço. Eu pago um preço do quê? Eu estou aqui, mas eu paguei um preço para estar aqui. Não é questão de preço, é questão de amor. Por que você ora tanto? Que eu não consigo mais ficar sem Ele. Porque eu estou preso com cordas de amor. Porque Ele me ama tanto, que Ele preferiu morrer do que viver sem mim. Aí você passa a se envolver num relacionamento e o seu ministério não passa a ser mais prioridade. Ele passa a ser a sua prioridade. Eu me lembro que anos atrás eu orava porque eu queria ser usado. Hoje eu oro porque eu quero conhecê-lo. Na pandemia, irmãos, quem fazia show ficou sem show.
O show não pode parar. Parou. Apagaram as luzes. Quem cobrava cachês altíssimo, oferecia de graça e não tinha. Mas quem tinha um altar continuou queimando. Só precisa de púlpito quem não tem altar. Quem tem altar continua queimando. Irmãos, eu tenho uma filha na faculdade. A gente não cobra para pregar, irmãos. Às vezes a gente prega tão ruim que a gente paga. Eu falei para minha esposa: olha, tem gente que vai de graça, tem gente que cobra, eu estou pagando para ir, eu estou ruim mesmo. Na pandemia, gente do Brasil começou a semear na minha vida. Me ligava: pastor, estou mandando uma oferta. E Deus me disse: você não precisa viajar, você só precisa estar comigo. Eu cuido de você. Eu cuido de você. Nós continuamos. A nossa missionária da nossa igreja no Amazonas falou: pastor, eu sei que tudo fechou, se o senhor não puder mandar oferta. Eu falei: mas o céu continua aberto. Fica tranquilo, irmão, a oferta vai vir. Ei, a terra não me define, o que me define é os céus. Eu não vivo a partir da terra, eu vivo a partir dos céus. Escute, isso não é uma frase de efeito. Isso precisa entrar no nosso espírito. Jesus falou para o capeta assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Você pode viver de pão ou pode viver da palavra. Para mim, jejuar não é ficar sem comer. Para mim, jejuar é comer outro tipo de comida. O que é o jejum? É quando a comida da terra não te satisfaz. Você fala: cara, não está legal. O que você vai fazer? Eu vou parar de comer a comida da terra e vou começar a comer a comida dos céus. É quando a sua carne deixa de se alimentar da terra e o seu espírito começa a acessar os céus. Então, para mim, jejum não é deixar de comer, isso chama-se dieta. Dieta é ficar sem comer. Jejum é se entregar à palavra e à oração, e você começa a se alimentar, a ficar robusto das coisas espirituais. Pastor, o senhor começou tão bem falando que a gente não precisava fazer nada. Eu achei que a gente ia terminar aí. Você não precisa fazer nada para que Deus faça, porque Jesus fez tudo. Mas você precisa fazer tudo para acessar o que Ele fez. Esses dias eu estava na padaria tomando um café. Entrou um pastor, foi bem para a minha mesa. Eu falei: lá vem, quer ver? Tão bem aqui, cara, tomando um cafezinho, quietinho. O pastor, amigo meu, trouxe um pastor do lado, falou: posso fazer uma pergunta? Eu falei: o senhor é calvinista ou armeniano? Eu falei: eu sabia. Mano, eu falei: depende. Como que depende? Ou o senhor é um ou outro? Eu falei: não, depende. Depende do quê? Eu falei: de joelho eu sou calvinista. De joelho ele faz tudo, eu não faço nada. E de pé eu sou armínio, eu levanto e decido. Eu não sou armínio nem calvino. Eu sou cristocêntrico. Eu respeito que Calvino e Armínio foram pais da igreja, tiveram o seu legado, mas Cristo é o meu modelo. Eu não fui chamado para ser como Davi, eu não fui chamado para ser como Moisés, eu não fui chamado para ser como Sansão, eu fui chamado para ser como ele. Eu fui chamado para ser como ele. Eu fui chamado para ser como ele. Assim como ele é, nós somos. Preste atenção, todos os homens da Bíblia, seja da antiga aliança ou da nova, fazem parte de um homem. Quem não nasceu de novo está ligado a Adão. Quem nasceu de novo está ligado a Cristo. Dá para entender isso?
Nós, se nascemos de novo, estamos ligados a Cristo. E a partir de agora, eu vou desenvolver as práticas espirituais para acessar quem eu sou. E quanto mais eu me entrego, hora após hora, orando em outras línguas, confessando a palavra, meditando na palavra, não é para ter uma performance, pastor, eu já li a Bíblia 18 vezes. Isso é performance, irmãos. Eu não quero saber quantas vezes você leu. Eu quero saber o quanto do que você leu tomou forma em você. Pastor, Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje. É mesmo, vai lá no cemitério e fala com os mortos. Depois me diga se ele está vivo. Jesus não está vivo porque você falou com ele. Ele está vivo quando ele falou com você. A oração não tem a ver com quanto eu falo, tem a ver com quanto eu ouço. O Otmani dizia: eu passo tanto tempo orando, que depois de muito tempo, a minha alma cansou, ela não fala. O diabo cansou, ele não fica. E o único que fica é o meu espírito. Quando você começa a orar, está animado, né? Daqui a pouco, minha alma já está cansada de ficar aqui. É agora que vai começar. Quando Luiz Hermínio disse que Moisés subiu no monte, Deus desceu em que dia? No 7º dia. Por que no 7º? Porque até o 6º o homem governa. Mas no 7º ele diz: agora sou eu. O mundo está entrando no dia 7º. Pastor, já entramos, foi em 2000, não. Há 2000 anos atrás ele nasceu. Não conta no nascimento, conta na morte. Dá para entender? De Gênesis a Noé, 2000. De Noé a Malaquias, 2000. E de 33 do nascimento de Cristo até hoje, tem 3 a 5 anos de erro no calendário judaico. Em 2033, 2035, nós estamos entrando no 7º dia. E ele está dizendo: a partir de agora, vocês não fazem mais nada, eu faço através de vocês. Isso não é passividade, isso é viver numa velocidade e numa dimensão que nós não conseguiremos explicar o que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer. Escute, irmãos, o avivamento está chegando. Nós somos uma geração que vamos viver um avivamento. Ela não vai caber em 4 paredes, ela não cabe em ginásio. O descende, todo mundo quando viu o descende falou avivamento. De repente veio a pandemia e falou cancelado. Nossa, eu jurava que Deus estava fazendo um avivamento. O diabo veio e cancelou. Deus diz em Isaías: eu farei toda a minha vontade. Para mim isso é um dos textos que o diabo menos gosta. Ele fala: não fala assim, que isso acaba com a minha reputação. Quando Deus diz: eu farei toda a minha vontade, o diabo, você pode fazer o que quiser, no final vai ser do jeito que eu quero. Dá para você entender isso? No final, presta atenção, Isaías 45, ele diz: eu anuncio o fim desde o princípio. Como é que alguém consegue anunciar o fim desde o princípio? Deixa eu te explicar. Ele foi lá na frente, terminou, voltou e deu play. E falou para o diabo: você quer fazer alguma coisa? Faz nesse tempo. Quando chegar lá vai terminar como eu quero. É por isso que o final da Bíblia não termina com choro, termina com festa. Como é que vai ser no final? Não sei, mas vai ter festa. Então, irmão, pode chorar agora. Sabe quando você já assistiu um filme e chorou à vontade, aí no final você fica feliz?
Você assistir de novo, você pode até chorar, mas já sabe como é que é o final. Pastor, eu queria saber como é que vai ser o fim. A serpente, o dragão, a grande tribulação. Não, esse não é o fim. O anticristo, não, esse não é o fim. Como é que é o fim? Tem festa. Pastor, como é que vai ser esse problema que eu estou enfrentando? Não sei, mas no final vai ter festa. Porque no lugar da vergonha tem dupla honra. Pastor, parece que sou o pregador das coisas boas. Ué, mas o que é evangelho se não é coisa boa? Para ficar com as coisas ruins, eu vejo o Jornal Nacional. Se eu quiser ver coisa ruim, assista a Globo, irmão. O evangelho é boas novas. O evangelho, irmãos, qualquer pregador pode exortar. Se tem uma palavra de exortação, exorte, porque é de Deus. Mas ele precisa terminar com festa. Toda profecia, ela exorta, conforta e edifica. O pregador não pode terminar a mensagem na cruz, irmãos. Se ele terminar a mensagem na cruz, ele parou no meio. Porque não tem evangelho sem cruz. Mas o evangelho não termina na cruz, ele começa na cruz. Você vai pregar sobre a cruz, anda mais 3 dias e prega a ressurreição. Por quê? Porque na cruz tem as minhas fraquezas, mas na ressurreição tem o meu poder. Porque na cruz ele se tornou como eu, na ressurreição eu me tornei como ele. Se coloca de pé, cara. Se coloca de pé. Sabe esse pecado que você não tem conseguido vencer? Ele venceu. Pastor, eu não consigo. Deixa eu te falar, você nunca vai conseguir. Se o homem conseguisse vencer o pecado, Jesus não precisaria ter vindo. E o que eu faço? Você entra naquele que fez e diz para ele: Senhor, eu não consigo parar de pecar. Eu já tentei. Eu estou aqui para que o Senhor me liberte. Me liberte do pecado. Senhor, eu não consigo orar. Ok, diga para ele: me dá fome, me dá sede, me dá paixão, me dá desespero. Eu quero uma fome que nada na terra me satisfaça. Senhor, eu não quero mais plataforma. Eu não quero ser conhecido eu quero simplesmente conhecer o Senhor. Eu quero conhecer a tua presença. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Vamos, vamos. Comece a orar em outras línguas. Comece a orar em outras línguas.